Em uma bela estrada, alimentada de novas esperanças, seguia aquele jovem rumo à sua nova vida. Feliz e cheio de planos, ansiava em chegar à cidade de Petrolina, uma cidade pernambucana, cortada pelo rio São Francisco, conhecido como Velho Chico. Pedro, engenheiro de profissão, trabalhava em uma empresa privada, mas por vocação, e em seu tempo livre se dedicava à escrita e pesquisas sobre história regional e contos de fantasia, além de ser apaixonado por antigas sociedades secretas. Ele já possuía 2 livros escritos sobre o tema. Havia pedido licença de seu trabalho anterior, para lograr o novo serviço público conquistado depois de muito estudo e perseverança, e coincidentemente foi lotado nesta região. Nesta mesma cidade da qual já estava relacionado em suas pesquisas. Em uma destas pesquisas suspeitava, que naquela região, ou quem sabe naquela cidade, teria abrigado em tempos remotos um cavaleiro, ou um nobre, de uma antiga ordem secreta, além de ser cercada por lendas e mitos de contos populares. Nada poderia ser mais perfeito, para sua nova pesquisa. Logo na chegada fez uma caminhada para desbravar a cidade, encontrando tanta coisa nova, como uma ilha de pedras que apoiava a grande ponte que interligavam os estados, e barcos substituindo ônibus na travessia entre as cidades. Naquele dia, terminaria sobre o belo pôr do sol do rio São Francisco, ao lado de uma orla fluvial repleta de novas esperanças. Assim passou as próximas semanas se instalando em sua nova residência, no novo trabalho, e em seu último livro, tentando engrandecer o desfecho da sua mais recente história de ficção. Além de se satisfazer na busca por pistas sobre uma provável sociedade secreta, escondida naquela cidade, o verdadeiro alvo de seu livro, e que em sua mente, aquilo, poderia mudar a percepção da história ocidental sobre quem de fato colonizou aquelas terras. Certo dia, resolveu caminhar pelo centro da cidade para espairecer e conhecer o comércio local. Dentro de lojas e ruas, pôde observar a movimentação característica dos comerciantes e de seus fiéis consumidores. À medida que circulava pela cidade, também buscava informações sobre a história local, visto que o novo trabalho dava-lhe condições mais satisfatórias, em relação ao tempo, o que o ajudavam nas pesquisas, aproveitou para aprofundar aquela atividade em que mais gostava. No trajeto do centro da cidade resolveu dar uma olhada na Catedral Católica, uma grandiosa estrutura feita em pedra, com uma arquitetura famosa, e fascinada por conter muita simbologia. Este objeto de culto religioso, com seus 47 metros de altura, possuía 2 torres, que apontam para o céu com suas longas agulhas metálicas, em conjunto com linhas verticais culminantes em formas ogivais góticas. Na época foi projetada por um engenheiro italiano o qual recebeu doações da nobreza europeia para sua construção e é nesse ponto que surge seu principal interesse. Para a conclusão de seu livro de ficção. Ali estagnado em frente ao grande monumento da região e nesta reflexão, memórias passaram em sua mente, de todas as pesquisas confrontadas até aquele momento, e percebeu que em muitas ou quase todas as histórias, um grande templo como aquele, estava descrito. A catedral estava aberta no dia e pouca gente encontrava-se em seu interior. Acompanhou a missa católica reservada para o horário, observando-a tudo. E algo lhe chamou mais atenção. Na saída da catedral, observou grandes estátuas em mármore, uma de Jesus Cristo ladeado pelos apóstolos Pedro e Paulo, em uma simetria bem feita como se estivessem por dizer algo. Ele começou a perceber uma similaridade dos templos da Europa, como o grande círculo que representava o gótico e a roda da vida, além da estrutura em si, e caminhou olhando os vitrais, originários da França, mas contendo fortes elementos regionais. Sua imaginação foi a mil, viu várias possibilidades místicas em torno da catedral e de seus segredos, mas para isso sabia que teria que ter muita cautela e estudo. Meses se passaram, e ele teve muito progresso na região. Além de conquistar um novo hobby, que passou a amar. Pedro começou junto este novo hobby, a outros 2 colegas, fazendo trilhas pelas serras e serrotes da região. Algumas destas trilhas já prontas e outras de difícil acesso naquele ambiente agreste do sertão. Com o tempo Pedro ia convencendo os novos amigos a percorrer a região,
mapeando todos seus caminhos incluindo possíveis trilhas, dos antigos sertanejos, pelos caminhos do gado. Os passeios feitos no iniciar do dia, e principalmente aos finais de semana, geravam desafios ao grupo que acompanhadas de escaladas e desbravamentos nas matas, favorecia também a pesquisa de Pedro. A região de Petrolina é composta de terreno agreste do Brasil, presente a caatinga com flora e fauna características, onde tudo parecia querer furar e rasgar os seus intrusos, além do sol escaldante. No início, Pedro achou difícil, mas com o decorrer de inúmeras trilhas, passou a sentir prazer pela atividade física em si, e conciliou aqueles passeios com suas pesquisas, que antes tinham o hábito de serem sedentárias, em frente aos livros e ao computador. Agora estava em campo. Então em um belo, quente e despreocupado dia, em uma de suas trilhas de difícil acesso, algo mudou. Acima de uma rocha, a quase 600 metros de altitude, Pedro como sempre, com sua observação acurada, focou em um certo local. E falou: "Pessoal, observem aquele domo, aquele grande morro." Apontando para o horizonte naquela altura, Pedro tentava mostrar algo aos demais. "Será nosso próximo checkpoint", falou Peixoto, um de seus amigos. "É meio longe para hoje, mas podemos ir naquele lugar outro dia", falou o Vando, o outro amigo já cansado do longo percurso do dia, já querendo encerrar a trilha no ponto em que estavam. Acordos feitos e desfeitos, o grupo deu-se por satisfeito. Naquele dia, apesar da curiosidade, combinaram voltar em outro momento. Permaneceu em seus pensamentos, por longos dias, a ideia de desbravar aquele local do domo de rocha, que parecia ser diferente das outras ao redor. Como possuía muito tempo livre, Pedro começou a traçar rotas para chegar ao tal domo, através do Google Terra, saindo da estrada que ele sempre parava o seu veículo. Demorou algum tempo para achar o último local visitado e tentou achar o tal destino. Mas nada de achar a rocha. Ligou para os demais, a fim de identificarem o local em que iriam desbravar na próxima trilha, mas nem eles acharam a pedra redonda. Estranharam porque o mapa, no computador, mostrava só vegetação e nada da pedra. Não era algo que os impediriam em descobrir, e só reforçou a curiosidade. O sol estava tão forte que ofuscava a visão do céu límpido. Ele que deitado naquele chão de pedra teve que se levantar devagar para não cair da tontura que sentia. A visão começou a melhorar a nitidez e revelar aquela vegetação, agreste da caatinga, que em sua volta espinhos limitavam o movimento. Agradeceu estar com uma roupa apropriada, de couro, para passar ali. Tentou ver o horário no celular, que estava no bolso, para saber se era perigoso ficar por ali no sol a pino, e se necessário retornar para o veículo. Com isto precisou subir a rocha ao lado para se localizar. Acima da pedra mirou todos os ângulos até achar o domo da rocha, descoberto, o que tanto o deixou intrigado na última caminhada. Não o encontrando e confuso imaginou se não seria aquela em que estava em pé, mas não se lembrava bem. Nisto chamou os colegas. Deu-se por conta que eles não estavam ali. Gritou para os amigos de forma meio desesperado e não obteve respostas. Como poderiam ter me deixado aqui? Pensou em seu medo solitário, mas sua vontade de ir à pedra era tamanha, que aproveitou para seguir em frente. Atravessou a mata espessa e espinhosa, com pedras no caminho que precisou escalar e atravessar. Ele, confiante e entusiasmado, chegou aos pés do domo, uma grande parede lisa e quente de pedra. Subir se revelou tarefa impossível. Portanto teve que caminhar pelos lados para tentar escalada. Tateando a rocha, pisou em falso e caiu. Caiu de uma grande altura, em um lugar abafado e escuro, e mesmo depois de minutos, ainda penava para habituar a visão ao escuro. Ao tentar caminhar pelo local, sentiu um cheiro forte de mata úmida e um calor tão forte que atrapalhou a visão. Logo à frente, uma névoa começou a tomar o espaço entre a espessa neblina, olhos vermelhos tomaram lugar. Instantaneamente se apercebeu sentando na catedral, como em um filme, tão rápido quanto em um salto temporal, e naquele banco de madeira, ao olhar para frente se espantou com uma criatura,
que ministrava missa, um ser esguio e negro, alto e com olhos vermelhos. Com um susto, correu para fora do ambiente de frente para a catedral, percebeu as estátuas se movendo e simplesmente acordou. Acordou com aquele pesadelo. E durante todo aquele dia pensou como poderia transcrever o que tinha visto, algo que não era comum em suas noites. Estranhou ao sonhar com aquilo, exatamente pelas as coisas que tinha visto recentemente. Naquela semana sua dedicação foi intensa sobre a trilha, então traçou mapas, observou a internet e todos os meios para achar um possível caminho, ao Domo da Rocha. E tratou de conseguir material necessário para o próximo passeio com seus amigos. Porém a vida da cidade mudou depois de um grave acidente. No noticiário, de todos os canais, reportava um grave acidente que havia acabado de acontecer no Velho Chico. Um barco teria afundado com toda a sua tripulação. Segundo as notícias, os 8 corpos ainda não haviam sido encontrados e as equipes de resgate se desdobravam na tentativa de busca. Até aquele momento somente o barco havia sido recuperado em um trecho das águas. O que mais chamou a atenção de Pedro foi que o barco teria afundado, a uma distância próxima, do Domo da Rocha. Toda a cidade tratava deste assunto, e todas as equipes de segurança do estado e do município focaram seus esforços para achar os tripulantes. Aquilo impactou severamente na vida da população, onde não havia mais espaço para outro assunto. E para Pedro isso se somava ao sonho estranho com a catedral e o domo. Mas nada atrapalharia o grupo. No mesmo local, pararam o veículo e seguiram por horas pela trilha conhecida até chegarem ao ponto que tinham parado. Como tinham saído bem cedo, o calor ainda não seria um problema, e decidiram continuar sem a parada da qual estavam acostumados. Assim comentou o seu amigo. Pedro, sabe que depois desta serra, foi onde aconteceu o acidente? Será que foi muito longe? Não. Dizem que foi a 1 quilômetro ou 2. Não sei para onde vocês estão indo, mas aqui o caminho acaba. Relatou Vando quando estavam por aproximarem de uma área cercada, fechando a trilha em direção à grande pedra. Uma grande placa ali anunciava: Terreno da União, não entrem. Risco de morte. Esta placa, que estava acompanhada de uma cerca velha, continha, em letras pequenas, outras inscrições: local de testes balísticos e treinamento de infantaria do Exército Brasileiro. Aquilo realmente afastaria qualquer um que tentasse entrar naquelas terras, principalmente pela imagem da caveira, na placa. Com impossibilidade de avançarem, fez-se um silêncio frustrante entre os amigos, porém não foi surpresa para Peixoto e Vando quando viram Pedro se atirar sobre a cerca e começar a tentativa de transpô-la. Inicialmente, sem reação, os dois relutantes, mas movidos à curiosidade, resolveram se juntar à destemida desobediência civil. O próximo a subir foi Peixoto, seguido por Vando. Logo estavam todos do outro lado. Continuaram os próximos metros em completo silêncio, como se algo estivesse afetado naquela travessia. Não sabia se era o medo da placa ou a adrenalina daquela aventura. Continuaram andando e retirando a mata espinhosa da frente, de forma firme e severa, como se fossem antigos vaqueiros, desbravadores do novo mundo, capitaneados pelos primeiros bandeirantes. Às vistas, firme e vigorosa se estendia a grande pedra lisa e quente em meio ao sol imponente. Logo em frente, parados por instantes e sem conseguir esboçar reação diante da imponência da beleza árida, ficaram os 3 amigos, em estupor. Pedro foi o primeiro a esboçar reação diante da impossibilidade de escalar naquele trecho, e lembrando-se de seu sonho começou a seguir pela lateral, tateando a rocha procurando meios para subirem. Foi imediatamente seguido pelos outros 2 amigos. Quando começou a ser tomado por um déjà vu, lembrou tardiamente da queda, ao se desequilibrar escorregando por entre 2 pedras rugosas, mas que tinham ranhuras que dava para se segurar. Mesmo com as dores nos braços conseguiu apoiar-se ali, onde os amigos correram para ajudá-lo. Que buraco é este? Todo escondido de vegetação. Deu sorte. Falou Vando.
Aconteceu a mesma coisa no sonho. Pelo visto não aprendeu nada com o sonho. Respondeu descontraidamente Peixoto, fazendo com que risos nervosos tomassem conta. Estranharam depois o ruído de uma sirene vinda do local da cerca. Pedro estava por subir do buraco quando teve mais uma ajuda para tirá-lo do local. Um homem apareceu do nada para surpresa de todos, e ajudou a retirar Pedro da fenda da rocha. Não viram a placa de perigo? Disse o homem. Terei que escoltá-los para fora da área. Completou rispidamente. Nisso Pedro interpelou. Soldado, desculpe, quero dizer, oficial, desculpa aí pela invasão, foi porque tínhamos planejado uma trilha até esse domo de rocha e como não consta nos mapas, que essa área é militar, achamos que não haveria problema numa olhada rápida.